Domingo tem o São Paulo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão, mas o São Paulo não vai ficar direto não, eles voltam para São Paulo e depois voltam para BH. Olha só, Cruzeiro e São Paulo estão coladinhos, quinto e sexto colocado no Campeonato Brasileiro, ambos com 41 pontos. E deixa eu te atualizar as informações do Cruzeiro, que segue treinando na Toca da Raposa 2. O Barreal tá se recuperando, evoluindo bem de um problema no tornozelo esquerdo, tem chance de ir pro jogo. Quem certamente vai, Verón e Lautaro. Os dois treinaram normalmente e vão para essa partida contra o São Paulo no domingo. A torcida promete encher o Mineirão. 37 mil ingressos já foram vendidos para essa partida no Campeonato Brasileiro. Falar sobre o Cruzeiro, que anunciou, todo mundo já sabe, seus 3 novos atletas inscritos para as quartas de final da Sul-Americana, confronto contra o Libertad. São eles Fabrício Peralta, Jonathan Jesus e também o Everton, zagueiro de 21 anos de idade. A grande novidade nessa relação foi a presença do Everton. Muita gente imaginando que até o Grando poderia ser relacionado ao lado dos outros 2 reforços que haviam sido contratados, mas não fizeram parte da primeira lista de inscritos para a fase anterior de oitavas de final. Conversei com o Alexandre Matos para entender como é que se deu essa escolha, e ele assegurou que coube ao Fernando Seabra eleger os 3 que seriam indicados. Nenhuma participação do Pedrinho BH, do Alexandre Matos, dos demais integrantes do departamento de futebol e do Dracena ou Paulo Pelaipe. Única e exclusivamente uma atribuição do Fernando Seabra. E o Seabra entendeu que o Everton, que tem apenas um único jogo na atual temporada, ele esteve emprestado ao Atlético e jogou pela única e última vez em 9 de março. Foram 19 minutos em campo numa partida do Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, que era esse o atleta que mereceria uma vaga. O que pode ter pesado a favor do Everton é o fato dele ser mais que um zagueiro, também pode atuar como lateral direito, jogador formado na base do clube e chegou ao profissional em 2021, também passou pela seleção brasileira de base, chegou inclusive a disputar o Sul-Americano Sub-20 no ano passado. Vocês concordam com a decisão? Gostaram da presença do Everton entre os relacionados? Ô Gris, sobre a decisão do Seabra, é difícil porque a gente não está lá no dia a dia, obviamente isso passa muito e não tem que ser criticado ou cornetado, mas o que você achou, e aí a opinião mesmo, do Everton ser escolhido para essa vaga e inscrito pelo Cruzeiro? Legal, parabéns pro Everton, não vai nem pro banco em nenhum jogo, provavelmente. Sério? São 50 inscritos, né, CJ? Assim, colocou o que tinha lá, olhou para quem que tava faltando, devia ter 4, 5 nomes possíveis, ele escolheu o Everton. Assim, é muito difícil Até porque ele deve ter visto qual tinha mais carente ou assim, menos nomes. Exatamente. O Jonathan Jesus, que foi inscrito agora, dificilmente vai jogar na Sul-Americana. O Everton, então, nem se fala. Então, assim, às vezes o torcedor olha, fica, pô, mas nossa, colocou o cara, já não jogou e tudo. O Everton, ele tem um grande problema, que é o fato de já ter estourado a idade da base, né? Ele não pode mais jogar na base. Então eu acho que foi isso que pesou meio na escolha do Seabra, né? Porque senão ele ia ficar completamente encostado aí no clube e tudo mais. Mas assim, acho muito pouco provável que consiga reverter essa situação. O Everton, que surgiu muito bem no Cruzeiro. Muito bem. Ele jogou com 18 anos, ele era titular do Cruzeiro. Perfeito. Naquele período de vacas muito magras lá de pós-rebaixamento. Mas jogou muito bem, foi um dos poucos que se salvou naquele período, ainda com a Adilson e tudo mais. Mas acabou meio que se desidratando, se perdendo um pouco. E era a seleção de base. Ele jogou o Sul-Americano esse ano, ou ano passado. Teve um bom destaque com o Felipe Conceição também. Sim, exatamente. Então assim, mas acabou não conseguindo se firmar, e aí estourou a idade de base. Vai ter que buscar um empréstimo aí no ano que vem. Já esteve emprestado do Atlético esse ano, não conseguiu jogar. Vai ter que buscar um bom empréstimo aí no ano que vem para tentar recuperar aí a carreira, mas sinceramente acho muito pouco provável que apareça até no banco. Boa, garota. Agora... E trago agora as informações do Cruzeiro para vocês. Cruzeirão que segue aí a sua rotina de treinamentos para encarar o São Paulo no próximo domingo às 6h30 da noite no Mineirão. Tá indo tudo bem nesses treinamentos, com exceção aí do atacante Álvaro Barreal, tá? O gringo, ele segue aí fazendo atividades híbridas. Ele que ontem realizou uma parte do treinamento com os demais companheiros e depois voltou aí para fisioterapia. E asseguro para vocês, tá? O Álvaro Barreal
é dúvida para esse jogo do final de semana contra a equipe do São Paulo. Isso porque ele vem sentindo aí um desconforto no tornozelo, vem fazendo atividades intensivas, inclusive ontem, através das suas redes sociais, ele postou aí um vídeo, né, mostrando que está fazendo tratamento também em casa, porém, é dúvida sim para esse jogo contra o São Paulo, porque na próxima semana, quinta-feira, o Cruzeiro entra em campo aí contra o Libertad pela Copa Sul-Americana, quartas de final da competição, e creio que se o Barreal não estiver 100% para esse jogo de domingo contra o São Paulo, claro que ele será preservado já pensando no jogo da Copa Sul-Americana. Bom, o Cruzeiro então agora pela manhã realiza mais uma atividade, já pensando aí no São Paulo, nesse treinamento que o Cruzeiro vem fazendo durante a semana, e com o retorno do lateral direito William, que serviu aí a seleção brasileira. O William já está em Belo Horizonte, inclusive hoje treina pela manhã na Toca da Raposa 2, então o William seguindo aí, né, esses treinamentos. Ele treina hoje, quinta-feira, treina amanhã, sexta-feira à tarde, treina no sábado pela manhã e aí inicia junto com o restante do grupo aquele período de concentração para esse jogão no domingo, que terá casa cheia, viu? Foram colocados à venda aí 50 mil ingressos, alguns setores já não existem mais para compra, então você que ainda não adquiriu o seu ingresso, corra lá e garanta através do site ingresso.cruzeiro.com.br e no domingo faça a festa e empurre o Cruzeirão para essa vitória diante do São Paulo. Para poder arrematar, senhores, uma coisa para vocês pensarem. Ontem, o Danilo Souto, ele que faz parte do Desimpedidos, lá da Energia, né, do Estádio 97, ele esteve conosco no 98 Futebol Clube e levantou uma questão que estava passando batido. O São Paulo joga hoje contra o Atlético, aí, vale vaga, né, para a próxima fase da Copa do Brasil, e na semana que vem, o São Paulo também entra em campo aí pela Copa Libertadores da América. E segundo o Danilo, ele que cobre, que acompanha o dia a dia do tricolor paulista, existe uma grande possibilidade do São Paulo colocar aí um time misto para encarar o Cruzeiro no final de semana. E aí, para vocês, seria uma boa ou essa de time misto aí também? Não dá para entrar naquela onda do já ganhou, que vai ser mais fácil não, porque a gente sabe aí das dificuldades que o Cruzeiro tem diante do São Paulo, principalmente em se tratando de Campeonato Brasileiro. O que os senhores acham aí? Será que o São Paulo vai mesmo de time misto para cima do Cruzeiro no domingo? Então, é isso que tem o da Raposa. Tem um jogo importante, aliás, jogos importantes, tanto para São Paulo quanto Cruzeiro. Meio de semana. Quando ele falou time misto, eu já ia perguntar pra você, time misto? Não para o lado de cá. Para o lado de lá, certeza. Eu tenho absoluta certeza. Lembrando, eu tô mais pra te falar time reserva do que time misto. O São Paulo joga hoje contra o Atlético, os quartas de final de Copa do Brasil. E na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, se não tô enganado, no Newton Santos, 9h30. enfrenta o Botafogo pela Libertadores, quartas de final também. Nossa, que jogo, hein? Né, assim, por mais que tenha tido esse tempo, né, de data FIFA, no caso, seriam 3 jogos muito pesados, e a sequência da temporada. E correr o risco, né? Então, eu acredito que o Zubeldia vai colocar um time completamente reserva contra o Cruzeiro. Tá? É a minha expectativa. Isso aumenta atual. a responsabilidade de uma vitória cruzeirense? Aumenta. Claro que aumenta. Aumenta, CJ. Uma coisa é você enfrentar o Calera e Lucas Moura e companhia. Outra é pegar os reservas desses caras, que são bons jogadores também, tá? O elenco do São Paulo é feito e é formado por bons jogadores, mas tem uma diferença grande entre uma equipe que pode ser titular e a equipe que será reserva. O Cruzeiro passa a ser favorito, né? Com o time reserva. Passa a ser favorito, sem Um dúvida. jogo contra o titular do São Paulo, Já seria. jogando no Mineirão. No Mineirão? Eu acho que seria um jogo... Seria pau a pau, gente. eu também Até acho. pelo retrospecto do Cruzeiro em casa. É só pra Seria constar pau a pau. aqui, ó. Eu acho pra- pau a pra- pau. Eu acho que seria favorito. Eu acho que ele passa a ser favorito com o time reserva. Só pra dar uma ideia, o São Paulo jogou contra o Atlético Goianiense no dia 11 de agosto, entre um jogo de Copa do Brasil e Libertadores. Enfrentou o Goiás pela Copa do Brasil, enfrentou o Atlético Goianiense pelo Brasileiro, depois enfrentou o Nacional do Uruguai na Libertadores. Quem foi? O time de São Paulo foi Jandrei, João Moreira, Ferrarese, Sabino e Patrick. Rodrigo Nestor, o Marcos Antônio, que tinha acabado de chegar, Lisiero, Michel Araújo, Wellington Rato e André Silva. Só o Wellington assim. Rato aí de possível titular. O Wellington Rato que virou titular, Que é né? titular, hoje. Do time. O Marcos Antônio ainda não se firmou como titular também, mas acho que veio para ser titular, mas só assim, né? O restante do time, tudo reserva. Não, mas um time... E o Cruzeiro... Bem modificado, né? Assim, e o modificado. elenco do São Paulo não é tão forte. Não é. Não é. Tem alguns bons jogadores, não é um time horrível não, esse time reserva.
Mas assim, é um time que se for jogar contra qualquer adversário no Campeonato Brasileiro, ele vai ter dificuldade. Até ganhou do Atlético Goianiense. Ganhou por 1-0 esse jogo lá no Morumbis. Foi em casa esse jogo. Mas é um time que vai ter dificuldade contra qualquer adversário. E diferente da situação do Cruzeiro, que já está 2 semanas sem jogar, ele precisa ativar o seu time. O jogo dele é quinta-feira pela Sul-Americana. Ele tem um dia a mais de recuperação e já está 15 dias, né, entre aspas, descansando. Né? Tá treinando, mas não está jogando. Então ele precisa preparar o time também para quinta. Então é time titular do Cruzeiro domingo e quinta-feira. Mas o torcedor vai cobrar mais, né? Justamente por essa pausa, por esse treinamento, por essa quantidade de dias de descanso. E além do time misto, o torcedor vai querer ver algo a mais. Você não acha? Não vai Pelo tempo de trabalho, né? Ficou parado esses dias todos aí, o time não deu evoluído, ou não melhorou assim assado, ou não mostrou um futebol, ou aquele jogador A ou B ali. É porque o Cruzeiro vinha de uma sequência não tão boa, de desempenhos, né? E muito falava-se, chegaram jogadores novos e não teve tempo de trabalhar com esses jogadores foram entrando no time sem talvez, no time errado, e aí os 15 dias vão provocar uma cobrança maior por esse motivo. Mas cobrança... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.